Bom, gostaria, em nome da CIA Alternativa, aqui de Penápolis, agradecer a presença de todos, todas e todes que aqui estão reunidos nesse encontro. Parece missa, né, minha fala? Mas, enfim, saiu assim. Agradecer imensamente a vocês que estão aqui construindo aí essa rede de contatos e de afetos nesse momento em que a gente está muito precisado, né? Muitas angústias, né? Muitas interrogações, que a gente não sabe para onde vem, mas acho que é um pouco do nosso papel enquanto artista, né? De reinventar e de se reinventar nesse momento. Nesse processo de reinvenção, a gente começou a alimentar esse desejo de trocas, né? E a gente criou esse projeto que se chama Alternativa para o Distanciamento. Uma ação inicial, que são as conversas isoladas, que a gente começa a realizar hoje o nosso segundo encontro, com a presença do Dagoberto Feliz. Não sei se todo mundo conhece um pouco do currículo do Dago, né? A gente fez um resumo, fez uma síntese em nossa divulgação, e eu vou começar lendo um pouco desse percurso, tudo bem? Então, o Dago é ator, diretor, também diretor musical. Ele participa do Grupo Folias desde a sua fundação. Na trajetória do Dago, conta aí com mais, né, aproximadamente 95 ou mais espetáculos em que ele atuou como ator, diretor ou diretor musical também. Recebeu prêmios por alguns espetáculos em que ele dirigiu. Em 2016, foi contemplado, recebeu o prêmio, né, de melhor espetáculo infantil pela PCA, como Chiquita Bacana, no Reino das Bananas, e o prêmio de melhor direção de espetáculo de teatro musical por Godspell. Em 2013, também levou o prêmio APCA de melhor direção por Folias Galileu. Em 2005, o prêmio Shell de direção musical por Evia Quiniqueiras. Dago também tem na sua trajetória experiência como docente e orientador artístico-pedagógico, percorrendo a Escola de Arte Dramática, a SP, Escola de Teatro, o Teatro Escola Célia Helena, local em que dirigiu e orientou espetáculos voltados aí para a linguagem cômica e sempre tendo a musicalidade na cena. Em 2018, foi contemplado com o Prêmio Aplauso Brasil de Teatro como o melhor ator coadjuvante pela sua atuação no musical Rock Santeiro. E também a gente foi garimpando informações, e o Dago também tem experiência aí, né? Tem muitas produções no cinema, senhor Dagoberto Feliz. Muito bem, quando eu crescer, eu quero ser assim também. Temos mais pessoas aqui chegando. Dago, o que veio primeiro? O que veio primeiro? A música ou o teatro? Bem, bom, em primeiro lugar, acho que, seja lá o nome que se dê, Heitor, mas tem gente que vai gostar disso. E acho que nesse momento, sim, é necessário conversar e bastante, seja lá o nome que se dê. Pode ser missa, congregação, encontro, centro, terreiro, luau, vários nomes que possam ser dados. E eu acho que nesse momento isso está muito importante. Eu sou mais dos céticos, eu não sou muito dos ligados à transcendência. Mas talvez eu coloque a transcendência no teatro. Mas nesse momento, sim, é bastante importante esses encontros, sejam eles nesse formato. Acho muito legal ter um monte de gente, pessoas que são importantes na minha vida, cada um no seu tempo e cada um na sua história. Então, acho muito legal que tenha bastante gente. Estou vendo a Cris agora, que acabou de entrar ali também, está junto com a Paula. E acho que é importante esses encontros, acima de tudo. Então, eu agradeço bastante. Por mim, por todos e pelo mundo. Ponto. Né? Mas a história, respondendo o que você perguntou, é meio em cima do... Eu começo fazendo piano, curso com a minha professora particular, Dona Laurinda, que já fez a passagem, e foi muito importante. Depois conservatório, depois
uma entrada num grupo vocal, que chamava Cucas, é o coral da Universidade Católica de Santos, e esse lugar foi um lugar de aprimoramento muito grande, seja musical ou seja de vida. Isso lá com os 16 anos, já faz bastante tempo. Agora, nesse momento, aparece para fazer umas direções musicais, e o conhecimento do coral, da preparação vocal, começa a invadir o teatro. Então, faço várias direções musicais, e aí, lá pelas tantas, eu começo a entrar um pouco em cena, meio como ator, meio cantando, meio tocando, e vai nessa toada. Estou economizando, assim, estou pulando um monte de coisa, só para a gente ir para outros assuntos. Aí, lá pelas tantas, a gente encontra uma pesquisadora que vai ser muito importante, que é a Neide Veneziano, que é uma pesquisadora principalmente do teatro de revista musical brasileiro. E isso começa a aparecer várias outras posições. O Everton sabe um pouco isso, como é que é esse caminho dessa transposição da música para o teatro. Eu não posso deixar de dizer de algumas pessoas que foram importantes nesse percurso, seja musical, seja teatral. Tem alguns super-heróis meus que fazem parte dessa história. Entre eles tem um maestro que chamava Rodrigo Augusto Pinto Tavares. Tem um outro maestro que é o Juan Serrano Júnior, que era o regente do coral. Tem um diretor musical muito legal, que também não está mais no nosso plano, que é o Luiz Antônio Barcos, regente do Rio, que era um grande diretor musical, e o grande senhor Marcos Leite, que era um grande diretor musical e que aproximou o teatro da música, a preocupação cênica dos corais em cena. A partir daí, a minha brincadeira começou nisso daí. Entra aqui, entra ali, em cena, paraná, mas não considerava muito ator, não. Só que num processo de um espetáculo, já no Folias, que é o grupo daqui de São Paulo, que eu fui ligado anos, ainda estou ligado não administrativamente tanto agora, mas ainda participando de projetos e tudo, aparece a montagem de um espetáculo que chama Babilônia, e eu conheço uma outra grande mestra, que é a Beth Dorgan, que muitos daqui conhecem, que apresenta a linguagem clownesca, a máscara do palhaço. E aí eu falo assim, tá legal, isso me interessa, e aí eu começo a pensar em realmente uma atuação, né? Em ser ator. E tem mais ou menos esse caminho. Então vem pela música, sem dúvida nenhuma. Né? E o que mais? E tem um curso de direito aí no meio, claro, tem uma faculdade de música e bacharelado em piano não terminada, um mestrado na ECA começado e também não terminado, tem umas outras histórias aí no meio, mas chega, tá bom. Sim. Esse ponto que você traz é interessante, assim, só contextualizando as pessoas, e também a razão dessa pergunta, a gente ficou muito se perguntando a respeito dessa trajetória de um passado, de uma história do teatro, um presente, tentando buscar uma possível projeção de futuro, né? Então, a gente sempre está buscando compreender um pouco a trajetória das pessoas em que estão presentes aqui conosco, entender um pouco o presente em que elas estavam e como essa situação também acaba sendo um pouco abalada com esse momento do distanciamento social, né? Que é um pouco os olhares que a gente precisa caminhar. E eu sei que tem muitas pessoas aqui no nosso encontro que têm muito interesse pela linguagem clownesca, né? Pelas máscaras cômicas. E, Dago, quando você diz que o encontro com a Beth Dorgan e a descoberta da máscara clownesca te deu um lugar de dizer, opa, isso me interessa. O que efetivamente você encontrou na linguagem, né, do palhaço
que te deu esse start de dizer, é esse ambiente que eu quero percorrer enquanto ator, enquanto lugar no teatro? Tá. A gente fez uma preparação com a Máscara do Palhaço para a montagem do espetáculo Babilônia. Como eu já entrava em cena, mas me divertia mais ou menos. Me divertia mais ou menos, não me divertia tanto, não. Com a Máscara, me deu um clique de ir atrás desse treinamento. Né? A Beth Dorgan usa essa palavra sempre, treinamento. E a partir daí eu comecei a fazer um treinamento com a Beth, com coordenação da Beth e com várias outras pessoas que estavam interessadas nisso. E aparece no jogo do palhaço um estar em cena muito potente, muito verdadeiro. Essa palavra é muito perigosa, mas é a palavra que eu vou pensar nela agora. É uma verdade completamente construída a partir de um treinamento, de uma experimentação, e você vai criando, e vou usar assim, ou pelo menos essa forma como a Beth conduz, e você vai criando um personagem que pode agir independente do lugar onde ele esteja. E isso me fez pensar e agir que poderia ser possível este jogo estar presente mesmo sem a máscara. Então, te coloca num lugar de prontidão para qualquer coisa que aconteça, que você vai ser capaz de resolver isso através do seu pensamento e através desse arquivo que você montou quando você estava treinando. A gente pode depois escutar um pouco, tem mais gente aí. A gente tem o Rodrigo, que eu sei que passou com a Beth. Não sei se você mesmo, Heitor, não chegou a ter algum encontro com ela. Não sei mais quem está por aí. Que é um treinamento que acabou, para mim, é muito individual, para mim, vazando para quando eu estou em cena, mesmo que eu não esteja com o nariz. Né? É uma prontidão para tudo o que acontece dentro da cena. Né? Não é uma questão somente de improviso, não. É uma questão de saber lidar com as situações que venham a aparecer. Né? E esse medo, também não sei se é uma boa palavra, se esse medo que você tem do inesperado. E acho que o treinamento com a Máscara do Palhaço te dá uma prontidão para que esse inesperado aconteça. E você está ali, presente, vivo, verdadeiro, cuidado com essa palavra, inteiro. Ou pelo menos tentando estar inteiro. Mais ou menos isso. Se alguém quiser completar, por favor. Por favor, a gente está nesse espaço aqui, né, recortado pelas telinhas, mas vamos fazer disso também uma grande roda. Se alguém quiser falar, libera o microfone. Se alguém não quiser falar, quiser escrever no chat, a gente lê, né, compartilha, aí o que for preciso. Eu lembro, Dago, que eu tive a oportunidade de ser dirigido pelo Dago lá no meu percurso na Escola de Arte Dramática. E a primeira coisa que você colocou para nós, enquanto turma, era que não deveria ser sofrido, né? Que aquela experiência, ninguém deveria sofrer em estar em cena, né? Esse percurso que o ator precisa sentir prazer, né, estando em cena. Você sente muita diferença quando você está à frente de um processo de orientação pedagógica e um grupo de teatro? Quais são as diferenças que você sente nesse percurso de preparação de atores de um grupo ou dentro de uma sala de aula? São funções próximas, né? Mas tem suas diferenças, claro.
Agora, numa montagem de um grupo, de um espetáculo, você tem um objetivo muito claro, né? A sua função, qualquer coisa que você faça em preparação, em processo de ensaio, está diretamente ligado a esse espetáculo que será montado, né? No caso de uma direção. No caso de uma aula, né? Isso às vezes se confunde. Quando a gente teve a experiência lá na IAD, na tua turma, também tinha obrigação de montar vou chamar de exercício cênico, eu nunca sei qual é o nome que se dá para isso, né? De uma conclusão de semestre, ou seja, lá o que for. Mas tinha uma função direta de montar um experimento. Pronto, sempre. Né? Embora tivesse também a obrigação, dentro do processo, de propor aos alunos uma forma de que eles pudessem aprender e aprender aquela linguagem que era proposta por mim naquele momento, como foi proposta por outros diretores que passaram depois por lá pela IAD, mesmo com a sua turma, né? Então, existe uma função na parte pedagógica de fazer com que, vou chamar de aluno, né? Algumas escolas chamam de aprendiz, outras escolas têm outras denominações, mas vou chamar de aluno nesse momento, para que essa pessoa perceba nela uma possibilidade de um caminho que também existe dentro dessa vastidão das artes cênicas, né? A linguagem do palhaço é uma delas, né? Quando você está numa montagem profissional, essa palavra também é muito perigosa, quando você está numa montagem profissional, teoricamente, os atores têm uma vivência que, a partir de uma provocação da direção, eles respondem àquela estética proposta, né? Claro que por uma profusão de estéticas, a gente, e aí eu falo como ator, não tem todas, né? É impossível ter todas. Ainda bem, porque aí você sempre tem alguma coisa para aprender mais. Mas, então, teoricamente, esse profissional teria uma condição de exercer qualquer estética. Ainda falando mais, se você tem um grupo de teatro, e aí que eu vou citar, por exemplo, os Geraldos, que são um grupo com o qual eu trabalhei, né? Eles já têm uma estética que, no caso, quando eu dirigi, já conversava um pouco com a estética que eles possuíam e que eles têm um percurso de trabalho que o próprio grupo já está direcionado para uma pesquisa estética e de ocupação de espaço, como é o caso deles, né? Então, depende muito. Mas, respondendo mais claramente o que você falou, né, na parte somente pedagógica, tem uma vontade de mostrar para o chamado aluno uma possibilidade. Olha, tem essa forma. Num profissional, é quase assim, olha, a minha forma é essa, vamos aí. Com delicadeza ou com grosseria, dependendo da pessoa. E num grupo, você fala assim, olha, as nossas formas se aproximam, pode ser que a gente consiga algum caminho, né? E eu queria só comentar que eu vi a sua carinha, viu, Cacau? Quando eu falei de grosseria. Só para deixar isso bem claro. Não entendi. Dago, você trouxe aí uma questão da forma, né? Um certo interesse de pesquisa estética. Quando o grupo tem uma certa semelhança, né, com o teu interesse de pesquisa estética.
A música e a comicidade, a gente pode dizer que são linhas que definem essa tua forma, esse teu interesse estético de pesquisa? Hum, não sei. Eu posso dizer que, por formação, a minha cabeça pensa musicalmente. Pensa musicalmente não significa harmonia, a melodia, arranjo, não é isso. Mas o meu formato é quase uma partitura. Eu penso sim como uma partitura, mesmo quando é improviso. Na minha cabeça, a partitura vem automaticamente, por formação apenas. Mas tem outras pessoas que pesquisam mais musicalmente mesmo. O interesse talvez seja mais musical. Não vou dizer que essa é a pesquisa, por exemplo, do Everton, por exemplo, da Babaia, em Belo Horizonte, ou de outros diretores musicais, do Pedro Paulo Bogossian. Tem pessoas que o interesse é muito ligado à música, embora dialogue o tempo inteiro com uma teatralidade. Isso também varia da época que a pessoa está passando, tudo. Mas a música me auxilia na forma. Na forma significa ritmo, andamento, pausa. Isso me auxilia bastante, me dá uma dinâmica, como na música, para dentro da cena. Então, isso me faz. Mas, atualmente, e é isso talvez que esteja me incomodando muito nesse momento, me interessa muito esse contato do ator com o público diretamente. Então, esse lugar que a Máscara do Palhaço me ensinou, nesse momento eu estou sem ele direto. Como é que eu transponho isso? No começo, você falou de uma coisa de cinema e tal, não sei o quê. Uhum. Uma das coisas que eu fui fazer foi um filme que chama O Que Se Move, que é de um diretor querido que chama Caetano Gotardo. É um filme lindo, por favor, vejam. Eu não sei onde ele existe, mas ele está por aí. É muito, muito lindo, muito lindo. De um outro tempo, é muito legal. E brinca com a música bastante. Mas, bem, a primeira historinha era uma família, eu, a Cida Moreira, a Marina e o Vandré. E aí a gente estava, era uma família, e o pai que eu fazia era meio engraçadinho, diria assim, cheio das piadinhas e tudo. E eu falei assim, como é que eu converso com a pessoa que vai estar no cinema e eu não sei o que ela vai pensar? Como é que é essa transposição, de um tete-a-tete teatral para uma tela de cinema? Como é que se faz isso? Não sei, estou experimentando ainda, mas eu ainda considero, e talvez isso seja um erro, não sei, talvez isso seja um erro, eu ainda considero que alguém vai estar me vendo. Então, eu ainda não... Talvez pela minha formação, eu sempre estou considerando a plateia. Alguns outros atores vão por outros caminhos, e tem um resultado lindo, que eu olho e falo assim, cara, como é que você consegue fazer isso? Eu cito sempre um exemplo de um grande ator, que é o Caco Ciocler, que tem coisas que eu vejo do Caco e eu falo assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Que caminho é esse que ele faz? De eu olhar um filme e lá pelas tantas eu descobri que era o Caco que estava fazendo o filme. E eu falo assim, como é que ele faz isso? Que caminho é esse? Não sei. Mas quando, em algumas experiências de transposição, o que me ajudou foi também a Máscara do Palhaço, de estar naquela situação, que é uma situação já meio nonsense, cômica, e alguns resultados eu gosto bastante, outros nem tanto.
mas alguns resultados eu gosto bastante. Acho que essa transposição no cinema, e agora, neste momento que nós estamos, acho que temos que lidar com ele. Lidar com ele para saber o que vai acontecer. Sim. Reforçando aqui também, pessoal, a possibilidade de abrirem o microfone para comentar, acrescentar, perguntar, tá? Ou escrever, né? Dago, você trouxe aí, né, no final da sua fala, esse momento em que a gente está, de tentar entender, de tentar estar aberto a essa escuta, né? Que esse formato aqui de interação está propondo, né? Seja da maneira que a gente conseguir. Você estava em cartaz antes desse momento de pandemia, né? E daqui para frente, assim, como é que essa situação aconteceu? Como é que a produção rolou? O que é que tem em vistas, né, pensando esse novo formato? A gente estava em cartaz com um espetáculo que chama O Náufrago, que é uma adaptação feita pelo William Pereira, que é o diretor do espetáculo também. E em cena estava eu e o Luciano Quiroli, né? sobre é difícil, também não quero dar spoiler, sobre um pianista, que é o Glenn Gould, e dois amigos, né? É um tema bastante forte, que é um tema de suicídio. Isso não é spoiler, porque a peça começa desse jeito, né? Então, tudo bem. E passa num lugar muito artístico. Isso talvez nos interesse também para esse bate-papo. A gente ficou em cartaz. Era um projeto junto ao Sesc. Eita. Consolação? Não. Eita, esqueci. Alguém lembra aí, por favor? Bom Retiro. Bom Retiro. Sesc Bom Retiro. A gente ficou em cartaz duas semanas apenas. Foi bem. A gente teve início da temporada dia 7 de março, 6 de março, não sei exatamente. E ficamos 2 semanas. Foi bem no iníciozão dessa história toda aqui para o Brasil. Vale a pena ressaltar da parte de produção que tanto a nossa produção do Léo de Léo quanto a relação com o Sesc Bom Retiro e com o Sesc Instituição Nacional foi de muito cuidado, de muita responsabilidade, inclusive em relação a pagamentos. E a primeira conversa era que a gente talvez conseguisse voltar em maio. Como vocês todos podem perceber, a gente não voltou em maio. E vamos ver quando a gente vai voltar. É uma coisa que está sendo conversada o tempo inteiro, através da produção diretamente com o Sesc, e vamos aguardar o que vai acontecer. Nesse momento, estamos todos em espera. É uma palavra que a gente tem utilizado muito, né? Que eu tenho conversado bastante com o Helder nesse sentido, né? A gente está em espera, em espera. O que não quer dizer que a gente esteja parado, mas estamos em espera. Né? E também vale ressaltar que com qualquer crítica que qualquer um possa fazer ao Sesc como instituição, ele está sim dentro da história artística, de artes cênicas. Estamos falando da nossa área, então, independente de todas as outras que ele envolve. Mas na nossa área existe sim um trabalho que está sendo feito e que todos também sabem que está numa tensão política que ameaça essa estrutura. Não vou nem entrar aqui em razões, porque as razões eu já deixei de pensar nelas há muito tempo, porque a lógica
não existe, né? Não existe. Então, esperemos e torcemos e trabalhemos para que essas instituições continuem exercendo esse papel primordial e importante nessa história, no que nos interessa neste momento artística, neste momento desse papo. O que não quer dizer que não existam todas as outras histórias que são importantes também em que os SESC estão envolvidos. Não só o SESC quanto o SESI. São instituições diferentes, mas tem alguns pontos que a gente se relaciona, principalmente artisticamente. Então, aí o náufrago parou, né? Eu repasso todos os dias o texto na cabeça, porque é um texto difícil pra cacete. Então eu tô com ele passando o tempo inteiro na cabeça, escrevo o tempo inteiro, né? Porque a previsão é de retorno. Vamos ver o que vai acontecer. Em relação a outras coisas, a gente tem uma previsão, um adiamento de viagens do SESI, com um espetáculo que tínhamos ficado em cartaz ano passado, que era o Herêndira, com direção do Marco Antônio Rodrigues, que tinha viagens previstas e que estão adiadas até agora, e outros projetos que estavam, que iam ser iniciados por PROAC e tal, que era um texto do Boal, que é o Corsário do Rei, que ia começar os ensaios e por causa da pandemia não iniciou, né? Mas estão todos a partir daí. A gente vê em alguns outros países alguns caminhos já apontados. Vamos ver como vai se pensar. E também eu vou dizer assim, vamos ver como nós vamos pensar. Porque, como nós já vimos, né, não há uma política cultural estabelecida ou prevista ou projetada. Muito pelo contrário. Há uma forçação de barra para que esses encontros aqui não aconteçam. E ontem, de novo, eu ainda falei com o Helder isso assim, não é gostoso, é muito triste, mas não com tanta violência, mas, quer dizer, eu pelo menos não peguei tanta violência, outros pegaram em outras épocas, não com tanta violência, mas também a gente já está também acostumado, o que não quer dizer que a gente goste. A gente já está acostumado e vamos continuar. Vamos continuar. E fodam-se. A gente vê uma retomada, não é, Dago, de alguns momentos da nossa história, né, sendo recolocados à força no nosso processo, né, um momento em que a gente viu alguns avanços em alguns aspectos das políticas públicas culturais que estamos retrocedendo, né, a momentos em que a classe artística, principalmente em São Paulo, precisou se unir para reivindicar algumas leis de incentivo, né? Então, tudo isso também está caindo. Eu aproveito esse gancho, né, disso que a gente está falando aqui, para juntar com uma pergunta que o Tiago colocou aqui no chat, que se você vê esse momento como um movimento que vai garantir possibilidade de reinvenção da linguagem teatral, e aí eu complemento se esse lugar do humor, que a gente também tem como pauta nesse encontro, né? Qual é o papel também do humor nesse processo de reinvenção dessa linguagem? Thiago, eu não sei se eu chamaria assim, de reinvenção. Acho que obrigatoriamente a gente tem que estar reinventando sempre, né? Não tem muito jeito. E quando isso não acontece, você se sente fazendo uma coisa que você já fez, que você já está... Ah, legal, isso eu sei fazer. Pode até te satisfazer durante um tempo, dali a pouco isso vai te dar uma outra vontade de fazer outra coisa de outro jeito, de outra forma. Claro que nesse momento a gente está sem o nosso, ou pelo menos onde eu atuo mais, a gente está sem o palco,
a gente está sem esse contato, né? Então você está enlouquecendo. Mas, eu não sei cada um de vocês, mas a minha vontade é de estar de novo no palco, né? Algumas pessoas podem até substituir isso para um outro lugar, e tudo bem, né? Se reinventar nesse outro lugar. E tudo bem também. Agora, existe, e acredito que muita gente, uma vontade de estar nesse lugar, que eu gosto. Também gosto de outros, mas esse eu gosto bastante. E talvez tenha sido a minha formação aí. Então, sim, eu tenho que ficar me reinventando. Outro dia, eu fiz um encontro com um pessoal de uma escola técnica de Coimbra. Tinham 12 pessoas no chat. E aí, eu tentei experimentar algumas coisas que eu fazia, isso como todos devem estar fazendo, né? Professores, diretores, ensaiadores, professores de técnica vocal, professores de dança. Então, existe sim uma procura. E nesse encontro, saí do encontro e fiquei assim, nossa, fiquei feliz, porque a gente conseguiu se divertir dentro dessa estrutura, né? Ou seja, também é possível. Se alguém continuar nessa forma que a gente está agora, pode ser que apareçam coisas muito interessantes, né? Eu não sou tanto da área de audiovisual, né? Mas pessoas estão dando banho nisso daí. Agora, teatralmente, não sei como vai reverberar dentro dos palcos tudo isso que está acontecendo. E aí isso eu falo em todos os sentidos. Dramaturgia, musicalmente, atuação, cenário, luz, figurino, produção. Não sei como isso vai reverberar ainda. Acho que a gente não tem um afastamento histórico ainda para saber disso. Eu, pelo menos, não tenho, né? E ainda em cima, estou vendo aqui também da Lorena, falando sobre esse processo de apresentação suspensas e tal. A gente não tem ensaiado, não, o Náufrago. Eu estou fazendo alguns já encontros de um espetáculo que eu dirigi, que chama O Dragão Dourado, que é um texto de um alemão, que chama Roland Schimmelpfennig. A gente fez esse espetáculo numa montagem de encerramento de curso do Célia Helena, que mais 5, 6 pessoas, não sei mais. A Marcela Vicentini, que está por aí, também está envolvida nisso. E a gente está em processo de ensaio através dessa forma, né? O que é possível dentro desse momento, que é necessário de fuçar o texto, fuçar o que pode ser feito, aproveitar as pessoas chamam de ensaio de mesa, essas coisas, sei lá que nome, ensaio de tela agora deve ser, não sei o nome que se dá para isso, mas é possível nesse momento. Claro que o pensamento ainda é visando o palco, né? Esse pensamento não está esquecido, pelo menos não na minha cabeça, né? Outras pessoas, insisto, podem estar pensando num outro formato, né? E mais, existem, talvez não, muito provavelmente, a partir de segunda-feira, começa um outro trabalho em cima de um texto com um ator português. Então, também possibilita isso, né? Se há um lado bom nessa história, né, é possibilitar, por exemplo, começar um processo com um ator de Portugal e não com um ator que mora aqui em Perdiz. Dago, nesse sentido, acho que vai juntar muito do que você já trouxe. O Luan, ele mandou uma pergunta aqui privada, querendo saber o que tem movimentado o seu olhar criativo. A gente falou que fazer teatro não é somente estar lá no palco, na prática, né? Também tem esse momento aqui em que estamos reunidos, estamos fazendo teatro, né? Então, o que é que tem alimentado o seu olhar criativo, leituras, alguns materiais que têm te impulsionado a pensar e talvez mais na frente projetar esse palco, ou não? Tá bom. Bom, depois da raiva, da indignação, da irritação,
dó, dá vontade de pegar o pescoço de alguém, né? Depois de tudo isso, né? Você vai, toma um vinho, respira e pensa assim, continuemos. Depois de tudo isso, algumas coisas têm me alimentado. Acho que essas coisas que eu acabei de falar, esses encontros, essas experimentações com pessoas, o processo com o Dragão Dourado está me fazendo muito bem. O processo, o encontro que eu tive com esse pessoal de Portugal me fez muito bem, me deu uma satisfação de, estou pensando, estou produzindo, não estou parado, não estou na mesmice, né? Está me fazendo repensar as coisas. Poderia estar lendo mais do que eu estou, mas estou tentando ler algumas coisas. Algumas coisas aqui, mas nada muito específico, não, assim, diretamente para o Luan. Nada muito específico, não. Algumas coisas que estão aparecendo, algumas vontades, claro, para todos, que estavam latentes e que não tinham tempo de serem vistas. Agora a gente está com o tempo na mão e está decidindo o que fazer com ele. Com certeza, quando se voltar ao palco, essa situação toda vai estar lá presente, porque é uma coisa que vai ficar marcado dentro de cada um, né? Não sei como vai reverberar, mas com certeza isso vai levar de alguma forma, mas não sei como isso será, né? A única coisa que me fica um pouco claro, se é que se pode dizer assim, uma coisa meio ridícula, e eu me sinto triste comigo, e assim, essa desigualdade que essa pandemia escancarou, nós todos sabíamos disso, né? E agora parece que as pessoas falam assim, olha, as pessoas são desiguais, né? E quando, além de me incomodar socialmente, me incomoda assim, como é que eu sou tão escroto a ponto de me enganar desse jeito, entendeu? Como é que eu pude fazer isso comigo? Como é que eu pude fazer? Isso, não sei se vai mudar, não sei se eu vou mudar, mas como isso, quando eu entrar de novo dentro da cena, como isso vai estar presente, eu não tenho a menor ideia. O Luan, como o Luan pergunta isso, né, eu não sei como isso reverbera na dramaturgia, né, que é o interesse direto, pelo menos do Luan, que eu saiba. Então, como isso vai reverberar na dramaturgia que vai vir por aí, né? Acho que é isso um pouco. Dago, Heitor? Pode falar, pode falar. Então, desculpa, peraí. Tem uma coisa que que você falou lá de trás, de processo, de humor, e eu acho que o Dago fala do Caco, mas eu acho que isso eu falo do Dago, né? Quer dizer, a gente se conhece há mais de 20 anos e trabalha há mais de 20 anos juntos. Pode parecer suspeito, mas eu acho que o Dago tem uma questão de assinatura, né? Se você não souber que foi o Dago que fez, você vê, você fala, isso é coisa do Dago. E eu acho isso muito legal, porque tem que tomar cuidado também quando se fala para não parecer que assim, ele faz a mesma coisa. Não, ao contrário, isso tem a força e a potência dele. Acho que é neste canal, né? Eu não vou ficar aqui enchendo muito a bola, mas é inevitável. Mas acho que é uma questão assim que ele tem de uma inteligência que está fora do palco, mas que para o palco aquilo é uma coisa fora do normal, e você fala, puta merda, quero estar com ele no palco. Eu acho que todo mundo, mesmo quem nunca trabalhou diretamente, assim, ator, diretor, essas coisas, vê o Dago, assiste o Dago e fala, eu quero fazer alguma coisa com ele, né? E
e assim, participando de vários processos. Eu lembro logo no comecinho, quando eu fiz a primeira peça, que foi A Maldição do Vale Negro, que eu me divertia horrores, assim, a gente se divertia bem, era um elenco muito legal, e depois a gente foi pro single, e teve um dia que eu não tava com saco, aquelas coisas, sabe? Não tava dando certo, não sei o quê, porque eu queria acertar, e eu falei pra ele, eu tô com vontade de chorar. Ele falou, então faz chorando, sabe assim, tipo, que parecia uma grosseria, mas era uma forma assim, vai ter que fazer, então se divirta, né? Você pode escolher, pode se divertir e pode fazer sofrendo. E às vezes eu caio nessa armadilha e eu sempre lembro dessa situação em especial. Eu até voltei, desculpa ter voltado um pouquinho lá para a sua colocação no início, mas eu acho assim que isso... Depois eu fiz várias assistências de direção do Marco e o Dago como ator, então você inverte um pouco, mas você vê... A gente fez Otelo, e daí você vê o Dago trazendo esse humor para a cena que, teoricamente, não era uma cena de humor. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, né? Porque parece que humor é no sentido de sempre ter que rir, né? E eu acho que está muito mais ligado à inteligência, sabe, uma coisinha fina, assim, sabe? Então, eu só queria, como ele falou, do Caco, assim, eu já ia falar isso antes, mas, assim, falar puta merda, né? Assim, desculpa, assim, até. Mas como o Dago tem essa inteligência, essa construção, né? E está em todos os trabalhos dele, desde um trabalho que a gente... não é comédia, não sei o quê, mas ele tem isso, e eu acho isso muito legal, e mais do que isso, eu acho muito genuíno, né? Então, desculpa, eu até me estendi, mas assim... Até que eu me controlei, o Dago não fala antes, mas eu acho muito, muito legal, assim, e eu acho muito importante nesses tempos, e que a gente está vivendo e que vai vir o pós disso, que a gente não tem também ideia de como vai ser, mas eu acho que é uma forma de respiro, sabe? Assim, um respiro no caos mesmo, assim, né? Saber de toda essa seriedade, mas baixar a bola para falar, calma, vamos, como a gente vai reorganizar ou organizar essa mudança, porque vai ter que... A gente está se reorganizando com tudo, né? Desde a coisa mais idiota, que é não sair para ir no mercado, que era uma coisa automática. Então, acho que isso no palco ele vai sim reverberar, e eu acho importante que reverbere, e não estou falando de vazar, mas eu estou falando de estar presente, né? Era isso. Obrigada. Então, desculpa aí, vou fechar o microfone aqui. Isso, fecha mesmo. Isso. Beleza. Então, depois você passa inbox a conta, para que eu possa passar para você. E a Cacau falou uma coisa que talvez nos interesse também, com o que eu falei da tristeza e tal. Talvez, eu conversei um pouco com a Beth isso também, Dorgan, nesse ínter todo aí. Talvez, quer dizer, um fato, a normalidade, bem entre aspas, existente antes da pandemia, não era uma normalidade, era bastante anormal, né? Vamos ver como será essa nova normalidade, né? Espero e desejo e não posso dizer, utopicamente digo, tenho certeza, que será uma não normalidade. Espero que não volte ao normal, espero. Mas a máscara do palhaço, mesmo dentro da chamada normalidade, não vê a normalidade, vê outra coisa. Então, se existisse se existisse um palhaço que estivesse olhando o tempo inteiro a realidade, mesmo fora da cena, o olhar dele não veria a normalidade. Ele não consegue enxergar a chamada normalidade. Ele enxerga enviesado, torto, ridiculamente. E talvez isso nos encaminhe para um olhar para o que virá. Esse olhar do palhaço continuará sendo o mesmo dependendo de cada situação. Mas ele já via a normalidade antes esquisita.
Agora ele vai ver com outro olho. Vamos ver que tipo de humor vai sair daí. Respeitando as características de cada um que proponha esse novo humor. Ao mesmo tempo, quando se pensa no humor, há várias tendências, há vários caminhos e tudo. Eu prefiro sempre, e junto comigo vem outras pessoas que pesquisam mais a fundo do que eu, né? Eu prefiro pensar no humor sempre do olhar do fudido para o poderoso, né? Não me interessa o humor do poderoso. Não me interessa em nada, porque ele não me faz rir, né? Me interessa, sim, quando o poderoso cai. É isso que me interessa. Quando o poderoso escorrega. Isso me dá uma criticidade do mundo. E mais, diferentemente do bufão, o palhaço olha para aquilo, não entende e, com uma palavra, um gesto, uma atitude, um pensamento, destrói esse suposto poder, que é tão ridículo quanto ele. Então, se esse pensamento vazasse um pouco para muita gente, talvez a gente tivesse um mundo um pouquinho mais gostoso, né? Um pouquinho mais gostoso. Eu espero que eu não perca esse olhar enviesado do palhaço. Vou chamar de enviesado, não sei qual é a palavra exata. Desse olhar ingênuo também não é a palavra, desse olhar verdadeiro do palhaço, que ele olha e fala assim, nossa, não entendo isso que está acontecendo. E faz uma atitude Travou para vocês também, pessoal, ou foi só para mim? Dago, se você consegue nos ouvir, o seu... a ignorância, a crueldade, basta. Tem alguém, Heitor? Tem alguém que Dago, perguntou, Matheus? Eu? a gente perdeu um pouco a tua fala, porque teu vídeo e teu áudio travou, ficou estático. Acho Eita. que se você conseguir resgatar um pouco a tua fala aí, esse final. Você estava falando da questão da ingenuidade, que não era ingenuidade, a questão da verdade, e a partir disso travou. É esse olhar que o palhaço tem para o mundo. A Beth Dorgan travou de novo. Travou de novo. A Beth Dorgan usa um exemplo muito legal, que é você o palhaço é aquele cara que é de destruir essa festa. Pessoal, eu acho que a gente também perdeu alguma parte da fala novamente do Dago, porque voltou a travar. Vamos tentando pegar no fio da meada, e acho que o Matheus, era isso que o Dago também ia trazer, e aí o Dago talvez tenta resgatar. O Matheus perguntou sobre essa questão dessa dualidade, de estar em cena com a máscara e sem a máscara, né? Mas ainda assim trazendo talvez algumas características desse estado clownesco. É isso, Matheus? Se você quiser liberar o microfone para falar melhor, esclarecer sua dúvida. Isso, é isso mesmo. A gente tinha... Eu, os dois do teatro, né? Tanto que a Angélica que me indicou estar aqui hoje. E a gente sempre tem um pouquinho do clown com a máscara e sem a máscara. Só que eu mesmo, eu não já falo, é sempre encontro essa dualidade para se apresentar como clown. Só que quando a gente vem com o clown, a gente tem ideia de máscara, ou nariz, pelo menos, ou maquiagem. Então eu pergunto pro Dagoberto como a gente enfrenta essas dualidades, né? E como você apresenta pra gente?
Tá bem. Estão escutando? Travou tudo ou não? Não. Tá bom. Acho que tem uma coisa que me interessa e que me faz pensar, é esse jogo do palhaço. É estar em cena com os acontecimentos que estão acontecendo ali naquele momento. Inclusive, você pode estar num estado clownesco ou como palhaço, sem a máscara, independe um pouco disso. Mas essa prontidão para o jogo, que teoricamente os atores estão, né? Mas que a máscara, o estado clownesco parece que me facilita mais. Então, independe muito de estar com máscara ou sem máscara, mas o estado clownesco, a prontidão para o jogo, permite com que você passeie para todos os personagens ou acontecimentos cênicos que estejam acontecendo. Confirmou. Pessoal, a gente programou o nosso encontro para as 9h30, né? Tem 1h30 aí de duração. Nós estamos agora em 9h10, quase. Se alguém tiver pergunta, pode trazer para a gente. Dago, você falou sobre a questão do estado clownesco diferente do bufão, né? Essa lógica do clown que olha para essa aparente normalidade, vai lá e faz alguma coisa que desmascara essa normalidade, né? E mostra para cada essa normalidade que não é normalidade. E qual seria esse contrário desse estado do bufão, né? Para a gente poder esclarecer um pouco, porque talvez nem todo mundo tenha esse conhecimento entre as máscaras, né? Não sei se eu sei falar muito sobre o bufão, mas me parece, reduzindo bastante, o exemplo do palhaço que entra na festa e nem percebe que está vestido de forma socialmente aceitável, socialmente assim, tá tudo certo, né? E isso desestabiliza o formato da festa, o formato daquela sociedade, o formato daquele encontro social. O bufão, me parece, alguém mais da bufonaria pode ser mais conceitualmente correto do que eu, mas ele entra completamente deformado, seja psicologicamente ou fisicamente, ou nas suas atitudes, para provocar uma instabilidade naquela estrutura. E apontando, ele aponta nele, próprio bufão, o que a sociedade tenta esconder. Então ele entra como desestruturador. Alguns conceitos mais... os bufões andam em grupo, né? Eles invadem para, sim, dizendo assim, olha, nós somos esquisitos e vocês não admitem isso. Vocês, sociedade, não admite isso. Né? São caminhos diferentes. Claro que isso varia um pouco. Se alguém quiser conceituar melhor isso, por favor. Não tenho esse conceito muito claro na cabeça, não. Aliás, não tenho conceito nenhum claro na cabeça. Conceituar, às vezes, é limitar, né? As possibilidades e os processos. Dago, essas duas potências que a gente falou um pouco agora, da máscara clownesca, do bufão, né? Pensando nessa instância do riso dentro da sociedade, como você enxerga elas, considerando esse momento de pandemia, né?
qual a potência que o riso, né, seja ele independente de qual máscara esteja, de que forma se apresente, qual o papel do riso dentro desse momento de pandemia em que a gente vive, no seu olhar, assim? Difícil, né? Fulvestre, estou pensando aí já futuramente. Difícil, difícil, né? Eu acho que eu volto àquele lugar. O humor que me diverte é aquele que eu vejo o que se acha poderoso ser desequilibrado. Acho que é esse humor que me diverte. Acho um humor mais renovador. Acho um humor que propõe mudanças, não que propõe a mesma coisa. Propõe a manutenção do que já existe. Esse humor que ridiculariza o poder, ele me parece transformador. O outro que você sacaneia, o que já está sacaneado, não apresenta uma mudança, não apresenta uma tentativa de reequilíbrio, de igualdade, de justiça. Então, acho que a melhor coisa, sei lá, seria esse tipo de humor. Eu tenho um exemplo que já é antigo, inclusive, quando o Trump começou a ser o presidente dos Estados Unidos, alguém, que eu não sei quem é mesmo, vocês podem procurar isso, os mais jovens podem procurar isso na internet, tudo. Algum escultor, algum artista plástico colocou numa praça de Nova York um boneco do Trump pelado, todo laranjinha, né, com uma bunda toda espinhuda assim, com um pintinho desse tamanho, né, numa pose de poder, né? Eu acho que essa estátua deve ter durado uma hora e meia no máximo, porque já foram lá retirados rapidamente, né? Aí você olha para aquilo, tem uma potência total de desestabilização, né? E você olha e você ri daquilo, né? E voltando um pouco ao comentário que a Cacau fez, que é esse ridículo do ser humano, né? E que se acha poderoso. O problema é que, nesse momento, tem muita gente ridícula se achando que está no poder. Né? Então, acho que o Luan já colocou a escultura do Trump aí pelado no chat, sim, depois vocês dão uma olhada. A imagem é muito forte, né? Então, existe um caminho, sim, desse humor, já existe, porque o olhar do clown, voltando à nossa historinha, ele olha e fala assim, gente, eu não entendo isso. E quando ele age sobre aquilo, ele escancara o ridículo de alguém que se acha poderoso. Né? É a mesma relação do Branco e do Augusto, não gosto muito mais dessa denominação, mas dessa dupla de palhaços, que um é completamente não sei o que eu estou fazendo aqui, e o outro acha que sabe o que está fazendo ali e é um idiota quanto o outro. Então, é uma característica desse jogo do palhaço mesmo. D'água, a Thaisa escreveu aqui. A Thaisa está se acredita que haverá um novo teatro do absurdo após esse momento da pandemia. A gente não precisa haverá um novo teatro do absurdo, ele já está presente, né? Ele já está presente, né? Quando você, como representante público, ignora uma história, ele já está presente, infelizmente, né? E mais, ele está presente com uma consciência, não é uma loucura, é uma consciência, né?
Pena que a gente não está conseguindo rir dessa história, né? Porque as pessoas poderosas, ou pelo menos que estão no poder agora, acham que não são ridículos. O Luan Marques, ele está com a mãozinha levantada. Quer fazer alguma pergunta, Luan? Quer falar? Quer escrever? Dos que eu conheço aqui, Everton, Paula, Cris, Rodrigo, não sei se está aí ainda. Algum... Enquanto o pessoal libera ou sinaliza, Dago, você tinha mencionado alguma mensagem da Érica Montanheiro. Você quer compartilhar com a gente alguma informação sobre isso? Não, eu achei de todas as coisas que eu li sobre aquele acontecimento que eu não tenho muita palavra para definir, que aconteceu essa semana aí, sobre a nossa representação na cultura nacional. E a Érica, que é uma mulher branca, dentro de uma estrutura privilegiada, conseguiu definir um sentimento que eu estava pensando e não conseguia colocar em palavras, né? Então, está em Facebook da Érica Montanheiro, além de outras coisas que ela falou. Eu conversei um pouco com ela também, e isso me fez olhar. Eu não tinha palavras, né, para falar, para escrever, para criar, e a Érica, para mim, me deu uma clareza, uma consciência do que é uma opinião de uma mulher artista sobre um acontecimento tão inominável, né? Eu continuo sem palavras. Então, se alguém puder depois dar uma lida, está em Facebook da Érica Montanheiro, me fez, nossa, conseguiu me fazer respirar um pouquinho melhor. Então, é um lugar de uma fala feminina, ainda de um ponto de vista branco, privilegiado, mas que me deu uma confortada. Estou tentando procurar outras coisas para que essas palavras me reconfortem também, me deem uma possível pausa num pensamento catatônico. Não tenho palavras mesmo. Ótimo, boa dica para a gente acessar e conferir o pensamento da Érica. Acho que o Luan Carvalho compartilhou o link aqui no nosso chat. E aí também tem, acho que pode ser talvez a nossa última pergunta, dado por conta do horário. O Luan escreveu aqui no chat, vou ler para todo mundo também. As últimas narrativas do teatro traziam um olhar bastante distópico sobre a realidade. Onde está a esperança? Que novas histórias você acredita que devem ser contadas nos palcos quando tudo isso acabar? Não, Luan e todos, né? Não tenho uma certeza, é claro, ainda bem que eu não tenho certeza. Você pergunta de esperança, existe uma certeza de que isso vai estar presente em qualquer obra que seja criada a partir de agora. Isso vai estar presente. Não tem muito como passar batido, né? Não tem como passar batido. Vai reverberar. Não sei como. Se novas histórias devem ser contadas nos palcos quando isso acabar? Sim.
não sei quais, não sei como isso está batendo para cada artista criador na sua área, né? Não sei como isso vai bater em cada um. Já existem algumas coisas dentro dessa estrutura que já dão uma paulada bastante boa. Estamos no olho do furacão nesse momento, né? Estamos dentro desse vendaval e alguns produzem por características de produção artística mais rapidamente, né? Que conseguem definir o que está acontecendo através da sua forma de se expressar artisticamente. Né? Alguns vão esperar mais um pouquinho, né? Para repensar. Depende do processo muito de cada um, mas com certeza, né? E se desconsiderar, você vai olhar e falar assim, meu Deus, com quem está conversando? Com quem está conversando? Estamos aí nos nossos minutos finais. Quem quiser aproveitar para falar algo, alguma consideração a fazer. Mas a Bárbara Guirado escreveu aqui no chat. A Bárbara é a nossa representante do Sesc Birigui, que está aqui presente. Muito bom ter você aqui na sala conosco também, Bárbara, multiplicando, reverberando essas vozes que vieram aqui hoje, essas falas. Aproveitando a presença da Bárbara, não sei exatamente que horas que ela chegou, depois, se você puder, dá uma fuçada nessas histórias que a gente comentou sobre o Sesc. Eu não sei qual a função que a Bárbara está exatamente lá agora no Sesc, mas conversemos mais com essa nova geração de programadores que estão entrando no Sesc, né? Tem conversas que podem ser bastante valiosas para que a gente repense junto com uma nova geração de programadores culturais, né, que estão, sim, com muitos com quem eu tive contato, estão, sim, escutando o que está acontecendo nesse nosso mundo atual. Independente de pandemia ou não, está ainda acontecendo isso. Aproveitou. A gente tem que reclamar um pouquinho, que tem que fazer aqueles ensaios para o Sesc e tudo, mas tudo bem, a gente faz. Falou com a pessoa certa, Dago, porque a Bárbara é a programadora cultural. Ó, o universo conspirando. Multiplica Sesc. Brincadeira, mas esses diálogos que estão mudando, né? Essas ações que o Sesc Birigui sempre presente na multiplicação das atividades culturais aqui, sempre incentivando, principalmente, né, os artistas locais e marcando presença aí nas nossas produções. Sim. Unindo força para esse momento, né? Que as instituições culturais estão sendo muito enxovalhadas, né? Então, de tudo que está acontecendo aí, a gente precisa resistir de alguma maneira, né? Uhum. Eu interrompi você, Dago, pode falar. Não. A gente fez, o Helder, um roteiro de poemas que chamava Cabaré Falocrático, que a gente foi para alguns Sescs que se propuseram, principalmente Sescs do interior, que se propuseram, foi no caso nosso, acho que foi através do Alex Dias, e que a gente conseguiu levar um espetáculo que de uma poesia homoerótica e que foi muito bem amparado e provocado, né, por Sescs, e falou assim, tá, isso a gente está querendo falar, e o Sesc abriu espaço nesse sentido. Então, é sim ainda, e será, um dos nossos parceiros. Olha lá, o Alex está agora no Sesc Birigui.
Ah, que maravilha. Que maravilha ter essa galera aqui com a gente, pensando cultura, ampliando esses horizontes que o interior de São Paulo precisa, né? Como você falou várias vezes no encontro, né, Dago? Se há algo de bom, né, nisso que a gente está passando, né? A gente está abrindo esses espaços de troca como a gente fez aqui, né? Eu saí de Aracaju para ter contato com outros artistas em São Paulo, né? Você foi um deles, Helder foi outro que está aqui, outras pessoas que estão presentes na sala. Hoje em dia estou aqui no interior também servindo de ponte e a gente abrindo essas telas para se conectar, né? Como é que a gente pode construir mais disso, né? Tendo alguns suportes institucionais, né? Da maneira que também for preciso. Acho que é muito importante, muito precioso isso que você traz. Bom, pessoal, temos mais algo a compartilhar com o Dago, a ouvir com o Dago? Dago tem mais alguma coisa a falar nesses últimos momentos? Parece despedida, gente. Momento de despedida desse encontro. Há algumas só considerações mesmo, só repetindo, entendeu? A chamada normalidade, a gente sabe que não é normal. Então, não retornemos a ela. E conversemos com as pessoas, mais com o público, para que esse pensamento de não aceitar o anormal como normal. E o anormal como normal é desigualdade, preconceito, misoginia, racismo, homofobia, né? O básico, que a gente ingenuamente achou que já estava resolvido, né? E não estava, e não está. E vamos ter que continuar falando sobre isso para que o mundo seja mais legal, mais justo, mais interessante. Mais, agora para terminar, assim, mais alternativo. Arrasou! Isso vai ficar gravado no YouTube para todo mundo reverberar isso daí. Dago, eu te agradeço em nome dessa alternativa, em nome de todos os artistas também daqui da região, por essa troca, por essa sua disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente, compartilhar a sua experiência, seus pontos de vista. Muito rico, muito precioso, que a gente continue aquecendo cada vez mais isso. Eu falei no início do encontro, talvez nem todos estivessem presentes no momento que eu falei, mas próxima semana a gente segue com as conversas isoladas. Dessa vez a gente vai estar com a Cláudia Shapira, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, abrindo outros espaços aí de discussões, outros pontos de vista. Quem puder estar presente será muito bem-vindo e bem-vinda. E que a gente continue ampliando ainda mais essa rede. Muito feliz por termos a quantidade de pessoas que estão aqui hoje, que a gente consiga também multiplicar onde quer que a gente esteja e se fortalecer da maneira que for possível, lendo, conversando, para que no momento preciso a gente continue multiplicando aí isso que a gente se sente... Heitor? Cortou minha fala, é isso? Cortou bastante. Nossa, estava recitando Camões, gente. Bom, perdemos. Vocês ouviram quando eu falei da Cláudia Shapira? A gente não ouve, eu pelo menos não ouvi. Mas então, reiterando, semana que vem tem Cláudia Shapira, às 20 horas, às quintas-feiras, pela companhia Alternativa, nessas conversas isoladas. Muito bem. E eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, mas particularmente, não posso deixar de falar, o Helder, meu companheiro de vida, né? Lindão. Então, Cacau, Paula, Cris, Rodrigo, que estava aí, Everton, querido, Luan, que contribuiu, Luísa e Marcela, eu não sei mais quem está por aí. E Heitor, muito obrigadíssimo e vamos nos falando mais e mais. Que ótimo, gente. A gente encerra então o nosso encontro. Eu fico para
encerrar a sala, todo mundo saindo devagarzinho, tá bom? Beijo, bom descanso.